Olá pessoal, boa noite, boa tarde. Como está você? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Agradecer a Ele porque Ele é bom, hein? Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Se quer abençoar, o céu aqui em vão levantar para contrariar. Se levantar é só pra cair. Quem pode ensinar esse Deus trabalhar, ele tem que aprender no Senhor esperar. Ele faz como quer, que pode mudar seu decreto, quem vai revogar. Se é falado, se assinou, tá assinado, é assunto encerrado, é caso irrevogável, é somente esperar, é somente aguardar o banquete que está preparado. Se tem alguém que não quer, deixe ele contender até quando quiser. Deus está com você, quero ver quem pode impedir o que Deus vai fazer. A vitória é tua, quem pode impedir? O que Deus falou, Ele vai cumprir. O tempo vai chegar, Deus vai te exaltar. Quem viu você chorando, vai ver você sorrir. Aleluia! Deus, Ele vai mudar a nossa história. Pode confiar e pode crer que hoje Deus decreta. Se falou, tá falado. Se assinou, tá assinado. É assunto encerrado. É caso irrevogável. É somente esperar. É somente aguardar o banquete que está preparado. Se tem alguém que não quer, deixe ele contender até quando quiser. Deus está com você, quero ver quem pode impedir o que Deus vai fazer. Quem é que pode impedir? Hã? Quem é que pode impedir o que Deus quer fazer? Ninguém. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Ninguém vai impedir o que Deus irá fazer por nós. Irmãos, você está bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está colocando as coisas no lugar. Deus, Ele nos conhece como a palminha da nossa mão, hein? Nada é oculto para Deus, nada é impossível para Deus. Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele sabe que os nossos olhos estão postos nele. E nós sabemos que a oração é a chave da vitória, porque quando Daniel estava na cova dos leões, Daniel já havia orado antes, para quando ele caísse lá, a boca dos leões está amordaçada. E Deus amordaçou a boca dos leões porque Daniel orou. Deus abriu o mar porque Moisés orou antes de chegar na frente daquele mar. Tudo na nossa vida, irmãos, acontece quando a gente ora. A gente não tem que orar quando o problema está à porta. Nós temos que orar antes. Nós temos que nos prevenir. É como você precisa se prevenir de uma enfermidade, não é isso? Você vai ao médico, você faz uma prevenção para que você está se prevenindo de doenças. E assim é nossos problemas. Quando a gente ora antecipado, né? Orando pelo filho, orando pela família. Deus, ele livra daquilo que o inimigo queria efetuar. Viu, irmãos? Então é por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel tinha convicção e certeza que Deus não ia abandonar ele.
Tanto que o rei, quando chegou no outro de manhã cedo, que ele não dormiu, ele disse: Daniel, o Deus a quem tu serve, eu espero que tenha te livrado da boca dos leões, né? Então, aquele acontecimento ali foi para quê? Foi para aumentar a fé do rei. Foi para aumentar a fé das pessoas que estavam naquele palácio. Tanto que quando os inimigos de Daniel foram jogados na cova dos leões, antes deles cair lá embaixo, os leões devoraram eles, porque não jogaram só os homens que fez o rei criar aquela lei. O rei mandou jogar eles, a família inteira, dentro da cova dos leões. Acho que os leões comeram que até deixaram para depois, porque a fome dos leões estava grande. Então, quantas vezes, irmãos, nós sentimos que os leões estão sedentos, estão com fome de querer nos devorar, de querer nos destruir, de querer acabar com a nossa vida. O salmista Davi disse: os inimigos andam como leões, famintos, com os dentes afiados, como lanças, querendo me destruir. Irmãos, a guerra espiritual é a pior guerra que existe, é a pior luta que existe, é a espiritual. Entendeu? A perseguição, o ciúme espiritual é como uma feitiçaria. Quando alguém tem ciúme espiritual da sua vida, do seu ministério, entendeu? Aquilo entra, é como uma flecha que quer te parar, te paralisar. Mas nós nunca deveremos deixar que essas setas, que esses dados inflamados atravessem o escudo que a gente tem que erguer para impedir que esses dados inflamados nos alcancem, ok? Então, confie nele. Você está em uma situação para a qual acha que não tem jeito? Você está enfrentando uma situação a qual você acha que não tem jeito? Que não tem solução para o seu problema? Então, não pense novamente. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas o caminho dele sempre é melhor. Não pare de confiar nele, e ele lhe mostrará o caminho até a sua barreira ser rompida. Nós temos que confiar no Senhor até que os barreiramentos, até que os trincheiramentos, até que as emboscadas, até que as ciladas que estão sendo armadas contra as nossas vidas sejam rompidas. Mas para que essas barreiras venham ser rompidas na nossa frente, na nossa vida, é necessário a gente confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos descansar no Senhor para que Ele possa mudar a nossa história. Confie nele. Se você for tentada a desistir de alguma coisa ou de alguém, coloque a sua confiança em Deus e acredite que ainda que você não tenha o poder para mudar as circunstâncias, Ele tem. Se você for tentado a desistir de alguma coisa ou de alguém, coloque a sua confiança em Deus. Se a gente estiver sendo tentado a querer desistir de alguma coisa ou de alguém, nós devemos colocar nossa confiança em Deus e acreditar que ainda que nós não tenha poder para mudar as circunstâncias, Ele tem. Ainda que nós não tenha poder para mudar as circunstâncias, Deus tem poder para mudar as circunstâncias tristes da nossa vida. Irmão, nós não podemos ter pensamentos errados. Se nós tiver pensamentos errados, nós vamos fracassar. Se você não tiver pensamentos errados, você vencerá. Aqueles 10 espias tiveram pensamentos errados. Eles se sentiram fracassados, eles se sentiram derrotados, eles acharam que eles eram incapazes
de vencer aquele povo daquela cidade de Canaã. Eles são como gafanhoto aos nossos olhos. Olha a visão que eles tiveram. Eles viram aquele povo como gafanhotos. E eles também viram a nós como gafanhoto. Então, irmãos, nós não podemos olhar para o nosso problema achando que ele vai nos deter, que ele vai nos parar. Nós não podemos deixar que a nossa mente venha dominar-nos quando as circunstâncias não estão nada bem. Você tem que crer, você tem que acreditar que se você pensar certo, se você pensar positivo, você vai conseguir atravessar esse Jordão. E você ainda vai colocar a sua família do outro lado junto com você. Viu? Porque Noé, ele não teve pensamentos errados. Ele acreditou que o dilúvio ia vir. E as pessoas zombaram, as pessoas deixaram de acreditar, as pessoas deixaram de investir, mas ele não desistiu. Dia após dia ele construiu aquela arca com dedicação, com muita perseguição, mas ele acreditou que aquele que havia falado com ele não ia falhar. Se Deus tem falado com você acerca de alguma coisa, acredite e espere que ele vai fazer na sua vida. Se ele prometeu que salva, se ele prometeu que cura, se ele prometeu que abre porta, se ele prometeu que abre a porta e o Jordão ele vai abrir. Se ele prometeu para você, porque a palavra do Senhor passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Viu? Davi viveu a vida dele sendo perseguido, mas Davi tinha certeza daquilo que Deus iria fazer na vida dele. Ele tinha certeza que Deus jamais o abandonaria. Você tem que ter certeza que quem está no seu barco é Jesus. Pedro viu um milagre extraordinário. Quando ele estava no barco, o vento se levantou, Jesus vinha andando sobre as águas. É um fantasma? Não, é Jesus. Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. Nós precisamos muitas vezes ter essa ousadia de Pedro e ter com Jesus. Falar com Jesus. Conversar com Jesus. Se afastar um pouco da aglomeração, dos movimentos e você chegar e ter um particular com Jesus. Jesus disse, sou eu, Pedro, venha, estou aqui. Pedro ia muito bem. Até então que Pedro mudou seu pensamento. Quando Pedro mudou seu pensamento, começou a ouvir barulhos, agitação das águas, Pedro começou a afundar. É o que acontece conosco. A gente está indo muito bem, mas quando você começa a ouvir conversas, quando você começa a ouvir pensamentos errados, aconselhamentos errados, direções erradas na sua vida, você vai afundar. Você vai naufragar. Paulo estava num navio, mas Paulo tinha certeza que aquele navio, ninguém ia morrer ali. O navio foi sacudido para lá e para cá. Foi preciso jogar muitas bagagens fora. Mas Paulo, antes de entrar, disse para aquele capitão que não era bom que partisse naquele momento. Mas eles não acreditaram. Quantas vezes Deus usa alguém para falar para você e dizer para você, tenha calma, aquieta-te, sossega-te. Vai acontecer as coisas na hora certa. Deus, ele sabe tudo exatamente a hora certa que ele tem que entregar a vitória nas nossas mãos. Deus sabe a hora certa que vai abrir a porta de emprego para o seu filho. Porque se muitas vezes as coisas vêm fora de hora e muitas vezes a gente não dá valor e a gente estraga. Entendeu, irmãos? Tudo na nossa vida tem que ser na hora de Deus, no relógio de Deus.
Porque se ele te der antecipado, você vai estragar. É como uma comida que você deixa ali fora do congelador e aquela comida estraga. Jesus, ele quer mudar a nossa história. Quer mudar a nossa vida. Mesmo que a circunstância esteja dizendo para você desistir, se você tiver com esse pensamento de querer desistir, eu vou dizer uma coisa para você. Coloque a sua confiança em Deus. Acredite que ainda que nós não tenhamos poder para mudar essa circunstância, Ele tem. Ele tem poder para mudar essa circunstância. Ele tem poder para mudar essa sua situação. Ele tem poder para te dar um coração novo. Ele tem poder para te dar um cérebro novo. Ele tem poder para tirar todas as raízes de amargura do passado, de desvalorização. Nós não somos uma bolsa que o câmbio aumenta hoje, amanhã o câmbio baixa, não. Nós somos uma nação eleita. Nós somos sacerdócio real, povo escolhido, nação escolhida de Deus. Deus, ele nos chamou e nos escolheu para andar de cabeça erguida. Você fique sabendo de uma coisa. A nossa cabeça é cheia de fio. E Deus está me revelando aqui uma cabeça. Essa cabeça tem hora que faz um embaraço, uma confusão. Mas Deus vai ligar os fios terra nessa sua cabeça aí, viu? Deus vai botar tudo que está fora do lugar na sua cabeça. Esses fios que está desligado. Esses neurônios que está desconectado. Essa fraqueza que você sente. Essa desilusão que você sente. Essa fadiga que você tem. Essa coisa agoniante que você sente. Jesus está te libertando agora. Ele vai tirar essa corda do seu pescoço. Ele vai mudar a sua mente, sua cabeça, seus pensamentos. O Senhor vai desconectar o que estava te causando prejuízo, que estava causando transtorno. Ele vai te curar nessa noite. Você vai deitar e você vai dormir. E você vai ter um sono calmo, um sono tranquilo. Você estava tendo sonos agitados. Mas Jesus vai tirar todo o pesadelo do seu sono. E ele vai te dar um calmante que vai trazer calmaria na sua vida. Viu? A palavra do Senhor diz que contra os escolhidos de Deus não há encantamento. Não existe encantamento contra o povo escolhido de Deus. Não existe encantamento sobre aquele que Deus chamou. Ainda que você esteja um pouco distanciado, mas eu quero dizer que se você é escolhido de Deus, Deus não deixa ninguém tocar. Deus não deixa ninguém mal se aproximar para te tentar fazer mal. Deus, quando ele quer agir, irmãos, ele mexe nos tronos. Deus, quando ele quer agir, ele mexe lá nos poderosos. E ele tira. E ele tira os poderosos, ímpios e circuncisos, e ele coloca os humildes lá. E Deus vai mexer. Deus vai mexer nas autoridades e vai colocar alguém. E através dessa pessoa que Deus vai fazer a troca, você vai receber uma bênção muito grande. É neve, a subnave e a subcanta. Jesus assume o controle de tudo. Aquece nosso coração com o fogo do teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, para que possamos ver o que está do outro lado. Senhor, nos dê visão, Senhor, nos dê capacidade, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, nos reveste, nos cinge nossos lombos com a palavra, com a verdade. Coloca o cinturão da verdade, a couraça da justiça, e nos guarda, e nos protege e nos defende. Visitando nossa casa, visitando nossos filhos, visitando filho dos filhos, até a primeira e a quarta geração. Eu corto, quebro, anulo e neutralizo todo espírito familiar que queira trazer fracasso, que queira trazer derrota, que queira trazer doença, que queira trazer peso, que queira trazer destruição. Espírito de súbito,
de mortandade nessa semana e nessa passagem de ano, nós deixamos tudo que não provém, tudo que não presta do outro lado, não vai atravessar conosco. Nós iremos passar dizendo que só o Senhor é Deus, cantando e dizendo Deus é conosco, operando Deus quem impedirá. Irmã, nessa noite você vai conseguir atravessar essas águas que estavam pesadas. As águas já estavam pela tua cintura e você já não conseguia mais atravessar porque estava pesada a água. Água parada se torna pesada. Água corrente ajuda a levar. E Jesus vai mexer nessas águas e vai fazer essas águas começar a se mexer. O Senhor vai tirar você dessa cisterna. O Senhor vai tirar você desse deserto. Vai tirar você dessa sequidão e vai mudar o seu nome. Recebe a tua vitória nessa noite. O Senhor está mudando. A certidão, o nome está sendo mudado. Recebe de Deus o teu banquete, recebe de Deus o teu milagre, recebe de Deus a assinatura que Deus está fazendo para você. Ele vai abrir uma grande porta e você vai passar por ela. Não permita que seus pensamentos vacilem. Tenha os pensamentos certos, corretos e positivos. Que Jesus está neste barco, acalmando a tempestade e abrindo as portas do céu e assinando para você essa escritura. Eu recebo em nome de Jesus a vitória e que você também diga amém, eu também recebo a minha vitória nessa noite. Eu tomo posse junto com você das nossas bênçãos em nome de Jesus, amém.